Muito bem. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta manhã. Depois de algum tempo tentando encontrar de fato uma data possível para isso. E se vocês tiverem alguma reclamação, é com o Walter e com a Idelma. Tá bom? Porque é culpa deles, a minha presença aqui. E o coração da gente fica palpitando, porque muitas coisas vêm à memória, não é, Walter e Delma? Aí eu sou meio chorão, eu já começo a querer chorar. Quando, lá pelos idos de 1989, o meu pai faleceu. Nós morávamos numa cidade chamada Diamantino, lá no Mato Grosso. E aí a minha mãe falou assim, bom, vamos voltar para Fernandópolis, que é a nossa terra, onde minha avó mora. E éramos minha mãe, eu, mais velho, com 11 anos, e os meus irmãos trigêmeos. A Priscila, o Vinícius e o Diego. E aí nós voltamos para Fernandópolis, para a nossa igreja lá, para os nossos, e eu devo demais ao Walter e à Idelma, que sustentaram a nossa família, a nossa casa, nas lutas lá que a gente teve, não é? E eu não temo em dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que o que sustenta a nossa vida e o que sustentou o meu lar foi a igreja. Foi o convívio com a igreja, foi o convívio com os irmãos e irmãs que sustentam e sustentaram nossa vida. Então hoje, aqui em 2012, não é? É uma alegria imensa poder falar com os irmãos e com as irmãs. Porque a minha vida cristã, minha educação cristã, religiosa, musical, inclusive deve-se a esses irmãos e também à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou há 6 anos na Igreja de Americana, sou pastor há 12 anos, já há 12 anos, e com a graça de Deus, Deus tem nos sustentado e eu tenho trabalhado para a honra do nome do nosso Deus. Só para isso mesmo, para a glória do nome de Deus, que apesar de nós, nos sustenta e nos usa como seus instrumentos. Vai dar para passar lá em cima, meu irmão, o slide? Eu coloquei aqui no meu, mas aqui às vezes o negócio não caminha muito bem. A gente tem alguns textos de preferência da Escritura Sagrada. Na verdade, como a gente convive com a Escritura, a gente tem inúmeros textos de preferência. Mas do Antigo Testamento, há alguns que para mim são bem marcantes. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre um deles, sobre um destes textos. Acho que vai dar para rodar lá. Tá faltando um pedacinhozinho lá. Vamos ver se eu consigo deixar completo lá. Sem sinal. Já vai lá. Pronto, agora foi. Também quero agradecer os jovens e adolescentes que ficaram por aqui. E as demais classes que não se dividiram, se existem outras classes. Então a gente vai, apesar da igreja ser grande e tudo, a gente quer conversar. Nós vamos bater papo, vamos falar sobre o texto ou sobre os textos da Bíblia. Se você tiver pergunta, o reverendo Ezequiel pode responder. Quaisquer indagações, fiquem à vontade, porque ele está à disposição dos irmãos, viu? E das irmãs. E a gente pode ir conversando sobre a Escritura Sagrada. O texto que eu quero ler com os irmãos e com as irmãs é um texto de Neemias, capítulo 8. Lá no 8º capítulo de Neemias. É o texto que quero ler com os irmãos e com as irmãs nesta manhã. Neemias, no 8º capítulo. Neemias 8.
Diz assim o texto da palavra de Deus. Todos encontraram, meus irmãos, minhas irmãs? Neemias 8. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito.
Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, ao nosso Deus. Santíssimo Deus, amado e poderoso Pai, estamos nós aqui também diante da palavra do Senhor, rica, verdadeira, eficaz, palavra que transforma, palavra que exorta, palavra que direciona. E a nossa oração, querido Deus, é a oração do teu servo no passado, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor nosso e Deus nosso. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Há muito tempo atrás, eu tomei conhecimento de um livreto chamado Seu Deus é Pequeno Demais, de um autor chamado J.B. Phillips. E já na capa ele diz a que serve ou a que veio, para que ele escreveu o livro. E a pergunta que ele faz logo na capa é: qual é a imagem que você faz de Deus? Se eu falar de Deus e a imagem que você faz de Deus, a imagem que você projeta de Deus, qual a imagem que você faz desse Deus a quem você serve? O autor, claro, faz algumas críticas, porque há algumas imagens que são mais comuns e que às vezes nós que estamos na igreja tentamos lutar contra elas. Mas ele fala, por exemplo, da imagem que se faz de Deus como um policial onipotente. Aquele sujeito que está ali pronto para investigar, pronto para estar diante de você como um sujeito sisudo, alguém carrancudo, um sujeito, uma imagem de um Deus não sério no bom sentido da palavra, porque é bom determinada seriedade, mas um sujeito que talvez fosse melhor explicado com a palavra carrancudo. Você olha para ele e fala assim: puxa vida, esse é Deus mesmo. Outra imagem pode ser a imagem de um sujeito que parece o Papai Noel, né? Cabelo branco, barba branca comprida, sentado numa cadeira vermelha. Parece alguma coisa assim como que um sujeito que a mídia expõe para a gente qual é a desse Deus. Fala também o texto, o livro, que é um bom livro, veja, é um livreto, dá para ser lido rapidamente. Eu nem sei se existe mais esse livro, minha edição aqui é de 95. E aí o autor fala sobre as várias imagens desse Deus, sob um aspecto negativo, falando da imagem de um diretor-presidente, de um frágil Galileu, e depois na segunda parte do livro, é claro, ele vai falar sobre a imagem positiva, os aspectos positivos que se tem de Deus. Eu até indico o livro, se você encontrar, talvez até seja possível encontrá-lo em sebo, é uma boa leitura. E por que eu estou falando sobre essa ideia que a gente faz de Deus? O versículo 10 do texto que a gente leu, ele me passa uma imagem de Deus, que às vezes é uma imagem que nós, tradicionalmente, temos um pouco de dificuldade de encarar ou de entender. O versículo 10, ele é um contraponto
de uma passagem de Filipenses 4. Filipenses 4 diz assim: a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Então fala da nossa alegria em Deus. Nós nos alegramos em Deus. E o versículo 10 fala: a alegria do Senhor é a vossa força. Percebe a diferença? Lá em Filipenses, Paulo fala assim, olha, que a nossa alegria está em Deus. Nos alegramos em Deus. Nos alegramos na pessoa de Deus. E aqui, o texto de Neemias fala que o que nos dá forças é a alegria do Senhor. Então a imagem aqui de Deus, para mim, é a imagem que todo cristão deve ter quando estamos diante de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que estivermos, que é a imagem de um Deus que sorri. É a imagem de um Deus alegre. É a imagem de um Deus que está feliz. A alegria do Senhor. Quer dizer, o fato de Deus estar alegre, é isso que dá a mim, é isso que nos dá forças. Eu gosto dessa imagem e acho que o cristão, mais do que ninguém, deve sorrir. Ontem, abrindo um parênteses, à noite nós tivemos um culto lá numa igreja em Americana, de celebração, de ação de graças, pelos 128 anos hoje, 11 de novembro de 2012, nós comemoramos uma data importante. Em 11 de novembro de 1884, começava o que na igreja? Oi? Não, reforma foi 31 de outubro. 11 de novembro, 1884. Ninguém lembra? É o dia da SAF, gente. Hoje é o dia da Sociedade Auxiliadora Feminina. Sabiam disso, né? Então hoje celebra-se o dia da SAF. Porque lá em 11 de novembro de 1884, há 128 anos atrás, iniciava-se o trabalho específico de uma sociedade na igreja presbiteriana. Muito bem, aí nós estávamos num culto ontem de ação de graças, os meus parabéns aqui às irmãs, viu? Dedicadas no serviço do Senhor, da Sociedade Auxiliadora, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou secretário sinodal do Sino de Campinas, da SAF. Então, tá aí a minha alegria em estar também com vocês. E nós estávamos cantando um hino lá, ontem à noite, e o hino falava assim, que é uma alegria ser do Senhor, que é gostoso, e o povo de Deus alegre, é com alegria que a gente canta um hino. Aí eu estava olhando para a igreja cantando, olha, eu queria ter gravado aquilo, porque o povo falando, é uma alegria, mas com a cara mais fechada do mundo, que você possa imaginar. É uma alegria pertencer ao Senhor, não é assim que a gente faz? E tal, e cantando. Aí eu olhei para aquilo, eu comecei a rir, a sorrir, né? Porque aí que dá vontade de rir. Aí o povo começou a sorrir também. Falou, opa, beleza, então o negócio é rir daqui, que eles riem de lá. Aí faz sentido a música. Olha, a gente fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente fala, alegrai-vos no Senhor. E às vezes a nossa ação, mesmo diante de adversidades, irmãos, é deixada de lado essa ideia do alegrar-se no Senhor. Então, baseado nesse versículo, no versículo 10, que fala da alegria do Senhor como sendo a nossa força, nós vamos conversar um pouquinho. Porque a pergunta que a gente faz, baseado nisso então, é o que alegra o coração de Deus? Se é a alegria do Senhor que é a minha força, e se eu estou disposto a alegrar o coração de Deus, e esta alegria do Senhor Deus traz para mim forças para enfrentar as adversidades, a pergunta que a gente faz é o que alegra o coração de Deus. Você deve ter lido já o livro de Neemias. Se você não leu, por favor, leia. Ele é um livro maravilhoso para inúmeras coisas. Primeiro, e até um livro que tem sido lido, por incrível que pareça, fora dos arraiais da igreja.
por gente de administração. Porque o livro de Neemias é um livro de um sujeito que sai da zona de conforto, que deixa ali o seu trabalho e vai dedicar-se à reconstrução dos muros ao redor do templo de Jerusalém, que estavam caídos, e é um sujeito que tem uma noção de administração impressionante. Ele então chama o povo para a reconstrução dos muros. Não foi um período fácil, foi rápido porque eles precisavam resolver aquilo. Foi um período difícil, gente caçoando deles, achando que não seria possível levantar os muros no tempo que eles tinham determinado, achando que não seria possível cumprir com aquilo que eles tinham feito. E ali Neemias vai como um bom administrador, como um sujeito que agora estava governando o povo de Israel, vai e consegue, enfim, levantar o muro. Só que, como todo bom cristão, eles não vão sozinhos, eles levam junto consigo também o sacerdote, Esdras, que está junto ali nessa reconstrução. O administrador, o cuidador das ovelhas, todo mundo junto ali com o mesmo propósito. Chega no capítulo 8º, que é o capítulo que nós lemos, eles conseguiram. Eles terminaram a construção, terminaram os muros. Eles, apesar de todo mundo dizer o contrário, enfim, eles chegam ali a bom termo. O que todo crente faz depois que termina uma obra? Oi? Faz culto. Vamos fazer um culto. Eles estavam lá, falaram assim, bom, nós terminamos, agora vamos fazer um culto de ação de graças. Vamos fazer uma festa bonita, porque tudo que nós fizemos aqui não foi das nossas próprias mãos. Você olha para aquilo e fala assim, não pode ser, não acredito, como foi que isso foi possível? A gente olha e fala assim, é Deus, então o que a gente faz? Culto. Vamos agradecer a Deus. Vamos fazer ali uma assembleia, vamos retomar algumas coisas. E ali então, nesse momento, Esdras e Neemias convocam o povo, convoca ali a congregação toda e começam essa atividade. Deus se alegra. Deus se alegra. Guarda esse tema que ele vai acompanhar a gente em todo o nosso caminhar aqui. Em primeiro lugar, o texto nos diz que Deus se alegra com o ensino fiel das Escrituras. Começou ali então um culto, como nós falamos aqui. Do versículo 1 até o versículo 8, depois de passar todas as barreiras, inicia-se ali um ajuntamento solene. Esdras e Neemias convocam o povo, e há ali algo que é maravilhoso, que é uma combinação perfeita. O povo reunido, ávido por aprender, ávido por ouvir a Escritura Sagrada, e Neemias e Esdras, no caso aqui, disposto a ensinar. Não só Esdras, como nós vemos no texto, como também os levitas. Então passaram aqui a ensinar o povo e a ler a Escritura Sagrada. Por quanto tempo? Pastor, 50 minutos. Porque depois de 50 minutos não dá mais. A gente não aguenta, 50 minutinhos contando com a leitura bíblica com oração. Certo? Porque não dá. O texto diz que Esdras lia. Não era nem com PowerPoint, não era nem com o pessoal fazendo um negócio, não era com imagens. Ele lia a Bíblia. Da alva até o meio-dia. Gente do céu. Ou aquele povo tomava pó de guaraná, para ficar despertado, ou alguma coisa está errada, talvez nos nossos dias. Eles, desde a alva até o meio-dia, pastor, que sonho, hein? Lia o texto da Escritura Sagrada. E eu me permito imaginar aquele povo ali, olhando para Esdras e dizendo assim, uau, que Deus maravilhoso. Puxa, é isso mesmo. Olha essa passagem de Moisés abrindo o mar.
e depois dando para o povo ali algumas instruções, da manhã até o meio-dia, aquele ajuntamento maravilhoso. E mais uma coisa impressionante no texto: ninguém ficava de fora. Homens, mulheres e todos os que eram capazes de discernir, de entender. Todos, havia uma inclusão maravilhosa. Isso é uma escola dominical, gente. Uma escola dominical. O povo foi chamado para a escola dominical. E ali, da manhã até a tarde, todos eles que estavam assentados diante da palavra, estavam ouvindo o que Esdras ensinava, o que Esdras lia. E mais, depois de ler o texto, as pessoas se assentavam em montões, se assentavam em grupos, e os levitas iam passando entre as pessoas ali assentadas e falavam assim: alguma dúvida? Você entendeu isso aqui? Ah, não entendi direito. Não podia ficar sem entender. Tinha que entender o que estava acontecendo. Tinha que entender. Então vamos lá, vamos para as dúvidas. Qual que é a sua dúvida, meu querido? Aí falava, explicava, chegava lá, falava como que acontecia, porque o propósito aqui desse ensino fiel da Escritura era que todos, homens e mulheres, tivessem o entendimento da Escritura Sagrada. Meus queridos irmãos e irmãs, 2012, nós temos aqui, século 21, uma enormidade de possibilidades de ler a Escritura Sagrada. Você pode ler na Almeida Revista Atualizada, você pode ler na Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, a Mensagem, a Profecia, texto da Bíblia não sei o quê, no celular. Não é? Eu tive que vencer isso com os meus jovens e adolescentes lá na igreja americana. Venci, viu? Eu estou na boa. Porque na primeira vez que eu vi lá, vamos abrir a Bíblia, o menino começou na minha frente assim. Aí eu falei assim: gente do céu, o que é isso, rapaz? Não é? Pastor, é a Bíblia. Eu falei: gente, olha que beleza, né? Deixa eu ver aí. Eu falei: eu quero uma dessa para mim. No celular eu não consegui colocar ainda não, mas computador tem, né? E ele começou lá. É claro que de vez em quando ele dá uma sapiada lá no Facebook, porque essa molecada, eu vou contar para você, né? Imperativo, não consegue ficar só no texto ali, é muito pouco, então vai lá, volta cá, vai no Face, vai não sei o que, vai no Twitter lá, estou ouvindo o pastor Jabes falando agora, tal, beleza, molecada tá ligada, eu acho é bom, mas meus irmãos e minhas irmãs, apesar de todas as possibilidades de leitura que temos, eu temo em dizer que nós somos a geração que menos lê a Escritura Sagrada. Que menos se dedica mesmo a ela. Nosso tempo é um tempo terrível, uma correria danada. A gente acorda às 5 horas da manhã e vai até 10 horas da noite e não para. Eu sei disso, meus irmãos. Eu tenho pensado demais sobre isso. E a nossa desculpa é o tempo. Mas quem é o Senhor do tempo? Ontem eu falei isso para minha sogra lá. Depois a Patrícia ficou meio brava comigo, mas eu falei: minha sogra, porque não tem tempo. Eu falei: não tem mesmo. Ela olhou e falei: porque quem tem o tempo é Deus. Ele que é Senhor do tempo. Eu não tenho tempo mesmo, não pode ser meu tempo. É Ele que é o Senhor do tempo. Agora, o que eu faço com o tempo que é de Deus, que Ele me dá, é outra história. Meu irmão e minha irmã, eu lhe garanto que o tempo que a gente tem, às vezes nós gastamos com outras coisas e nós estamos perdendo a oportunidade. O povo aqui estava ávido por aprender porque fazia tempo que eles não ouviam da Escritura Sagrada. A gente pode ter acesso a ela a todo momento, em todo lugar. E a gente é o povo que menos lê. Se não é assim aqui em Araraquara, louvado seja o Senhor. Se você disser que eu disse que é assim lá em Americana, eu minto. Eu falo assim: não é não. O povo lê a Bíblia. Mas a correria de lá é a mesma correria daqui. No entanto, meus irmãos, eu quero estimulá-los a dedicar um pouco do coração e da mente de vocês diariamente
ao estudo da palavra de Deus. Não há nada mais rico que nós temos do que esse texto. Aí há uma citação que eu quero fazer de um livro do Paul Freston sobre Neemias. Chama-se Um Profissional a Serviço do Reino. Bom esse livro, viu? Quem quiser, anota aí, leia, discuta lá na sua empresa esse livro, ou entre os empresários aqui da igreja. Esse livro é bom. Paul Freston, Um Profissional a Serviço do Reino. Ele diz lá: a religião bíblica visa criar um povo com entendimento conscienciosamente, não cego, cumprindo seus deveres religiosos. Por quê? Porque ele percebe que o povo precisava entender. Não era alguém que ia lá na frente e lê o texto e mantenha-se aí você sentado sem entender o que é isso. O irmão falou que da reforma é princípio reformado. A igreja tem que entender. Por isso que os nossos cultos não são em latim. Por isso que os nossos cultos são em bom português. Às vezes não tão bom, mas são em bom português. Para que todo mundo entenda. Para que você compreenda a religião bíblica, sagrada. A religião que visa o entendimento é a religião que obedece o mandamento de Deus. Olha, entenda, compreenda o que a Escritura está ensinando. Fique imaginando aqui, meu irmão, o povo lendo aquilo que Moisés tinha ensinado. As pessoas ávidas por conhecer a Deus através da Escritura. Você pode ver Deus carrancudo numa situação dessa? De jeito nenhum. Deus está feliz, alegre com o entendimento da Escritura Sagrada. Deus se alegra. Por isso que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Quer que passe algum levita por aí para explicar para você alguma coisa? Tá tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, a gente vai. Hoje é mais simples, né? Não tem muito segredo, não. Em segundo lugar, Deus se alegra com a consagração de vidas. Deus se alegra com a consagração de vidas. Versículo 9 diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então começou aqui o povo igual o Jabes, né? Começaram a ler o texto lá da Escritura, começaram a ouvir, entender o que aconteceu. O que sucedeu? Rapaz, uma choradeira geral. O povo falou assim: gente, como que a gente esqueceu disso tudo? Como que a gente deixou acontecer, de nós deixarmos a palavra de Deus de lado? E aí começa um choro de cá, choro de lá. Quando um começa a chorar, é uma choradeira geral. Aí o povo chorava. E não era de raiva não, porque não acabava a leitura da Bíblia, porque alguns estão chorando de raiva. Era já 10 horas da manhã, preciso fazer almoço, pastor. E o povo chorava de alegria, era um pranto de derramamento, era um pranto de avivamento. Aqui acontece o verdadeiro avivamento bíblico, meus irmãos. O povo ouvindo a palavra e começou a chorar diante de Deus. Eu acho que alguns choros mais escandalosinhos, outros choros mais contidos, mas choro diante da palavra de Deus. Uma comoção geral. Aí então tem uma reunião ali do presbitério, do conselho da igreja. Esdras, Neemias e os levitas. Aquela choradeira geral. Eles falavam assim: gente, está errado. Não é que está errado. Calma, não é por aí. Hoje não é dia de choro. Hoje não é dia de choro. Hoje não é dia da gente ficar pranteando. Ao contrário, hoje é dia de alegria. É dia de dedicação, diz ali o texto. Este dia é consagrado ao Senhor. Um dia de consagração ao Senhor é um dia de alegria, meus irmãos. É um dia de contentamento. Se Deus está alegre com aquilo que nós fazemos, nós também somos agora chamados a uma consagração da nossa vida. E essa consagração da nossa vida pode trazer no nosso coração um momento de choro.
Faz quanto tempo que você não chora diante do Deus maravilhoso que você tem? A gente vai se acostumando com algumas coisas, né? E a gente vai achando que o mover de Deus, às vezes, parece tão comum. E a gente se esquece de que Deus age, move, transforma a nossa vida de tal forma, e às vezes a gente acha que foi coisa do acaso. Não há acaso, meus irmãos, para aqueles que são filhos de Deus. É Deus quem transforma, é Deus que modifica, é Deus que age. Lá em casa a gente sempre conversa sobre isso, de nós tentarmos sempre entender como aquelas situações de choro, de angústia, de tristeza passaram. E entender que elas passaram porque Deus agiu. E contar para os nossos filhos e contar para os nossos irmãos, não como um mero acaso, mas como algo que Deus libertou, que Deus providenciou, algo que Deus agiu, algo que trouxe alegria ao nosso coração. Eu me lembro, quando eu era seminarista ainda, eu trabalhei lá na igreja americana por 4 anos. E nós fomos para o acampamento de carnaval, viu, pastor Douglas? Fomos para o acampamento de carnaval e tinha lá conosco um moço chamado Jaime. O Jaime, imagina o sujeito que é o palhaço da turma. Sempre tem um palhação, né? Sempre tem um sujeito que é brincalhão, que conta história e pá, não sei o quê, tem noite de talentos, o pessoal racha de rir e tal. E tinha o Jaime. O Jaimão foi lá na frente e falou assim, ó, ele fez do jeito dele, mas ele contou assim, como seria a semana seguinte ao acampamento de carnaval. Então, o sujeito do mundo. Rapaz, pulei carnaval a semana inteira. Olha, foi uma beleza. Nossa, mas... Desculpa, meus irmãos mais velhos, mas vou falar uma coisa aqui que eu não falaria sem antes pedir desculpa. Peguei todas, e não sei o que, e foi uma beleza. Ó, rapaz, não sei o que, e vai, e foi, voltou, e tal. Aí vai falar que bebeu e tudo, aquilo, aquela alegria. Aí o crente, contando como é que foi o seu final de semana. Como é que foi? Ah, fui para o acampamento. E aí, o que aconteceu lá? Teve lá pastor chato falando lá de umas coisas que eu não entendi direito. E a gente jogou bola. Ó, jogamos bola. Como é que foi? O rapaz brigou lá, deu um pau, rapaz. Não foi fácil, não. O negócio foi... E aquilo, apesar de ser engraçado, a gente morrer de rir, aquilo ficou aqui, ó, no meu coração. Eu falei, gente, alguma coisa está errada mesmo. Se a gente está diante de um Deus maravilhoso, que é acima de tudo, a gente precisa aprender a pelo menos contar as nossas histórias e saber entender o que está acontecendo conosco e ver que a simples consagração do nosso dia, da nossa vida, do nosso ser, da nossa família, já é motivo de alegria. Aqui no texto que nós lemos, vidas foram consagradas. Se há festa no céu, quando um pecador se arrepende, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados também, aqui e agora, a nos alegrar em Deus. E a gente precisa aprender isso mesmo. Eu tenho uma memória que não é muito boa para a história, sabe? Especialmente as coisas que acontecem no dia a dia. Minha esposa já tem uma memória boa para isso. Ela começa, lembra daquela vez que aconteceu isso, assim, assim, assim? Eu falo, não lembro, e às vezes não lembro mesmo. Ela, como que você não lembra? Ela quase briga comigo, né? Aí eu lembro, quando ela quase briga, aí é verdade. É verdade, é verdade. Aí a gente começa a contar. Quando nossa filha nasceu, eu nasci na igreja presbiteriana. Minha esposa nasceu para Cristo já depois de jovem. E a gente, às vezes, se acostuma com a igreja, né? Se acostuma com os hinos, com algumas coisas. E ela tinha 2 hinos que ela gostava bastante. Um é baseado no Salmo 23, e que eu cantava para Manu, para nossa filha, quando ela era bebezinha no berço. Pelos bosques e campinas, pastorei ao bom Jesus. Lembra disso, né?
Muito bem. E o outro hino é o hino que é o preferido dela. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. E você vai ver o quanto Deus já fez. E aí você vai pensar assim, puxa vida, como é bom servir a esse Deus. Deus se alegra, meus irmãos, quando consagramos nossa vida e quando entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós estamos lá no horário. Deus se alegra, agora chegou a parte que eu gosto. Deus se alegra com a festividade do povo. O que aconteceu? O povo chorou, o povo se alegrou, o povo ficou feliz da vida, e aí vem mais um ensino de Neemias e Esdras. Ele disse assim, gente, o negócio é o seguinte, vamos fazer um churrascão, pastor. Oh, aleluia, religião boa essa. Aí ele chamou o povo e falou assim, gente, é dia de alegria. Vamos fazer o seguinte, mata carne gorda, de vez em quando pode, meus irmãos. De vez em quando pode cortar a picanha lá. Chama o pastor. Certo? Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer uma festa. Porque festa boa termina em comida, né? Não é à toa que a gente mantém essa boa tradição até hoje. Festa boa termina com bolo salgado, bolo doce, com um almoço, com alguma coisa que o PH faz, que a SAF faz, que alguém faz lá e tal, beleza. Eles fizeram isso aqui. E disseram assim, olha, vamos lá, vamos para uma festa. Matai carnes gordas, comer carnes gordas, beber bebidas doces e vamos festejar. Vamos celebrar o Senhor. É coisa boa, é coisa de Deus, é coisa maravilhosa. Poder dedicar aí um tempo também e celebrar a Deus com isso. Mas há um detalhe no texto que é especial, ao meu ver. Que é a marca desse texto. Ninguém podia ficar de fora. Ninguém podia ficar de fora. Diz o texto, comei comidas gordas, bebei bebidas doces e distribuí para quem não tem como fazer. Diz lá, e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque a festa é para todos. Todos deviam participar. Há aqui a ideia do conjunto, de igualdade. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Havia já naquele tempo pessoas que tinham mais condições de matar o seu boizinho lá. E tinha gente que não tinha condições, que não tinha, mal tinha ali a sua comida pouca preparada. Já que é uma festa para todos, e já que todos diante de Deus são iguais, não pode ter gente diferente. Observa quem está do seu lado e veja se alguém do seu lado aí não tem condições de fazer uma boa festa. Ou chama para ir junto com você, ou dá para ele, envia porções, não importa, mas todos têm que participar, todos têm que estar aqui igualmente distribuídos nessa festa bonita e festa gostosa. E diz o texto aqui que foi exatamente isto que aconteceu. Na verdade, o grande problema aqui é que com o distanciamento das famílias de Israel, com o distanciamento do povo, com a dispersão por causa do período em que eles viviam, as pessoas foram se esquecendo umas das outras. E mais, lá no capítulo 5 de Neemias, Neemias fala algumas medidas contra a usura, que era algo que devia ser corrigido.
Tinha gente oprimindo o pobre. Fala aí o texto, inclusive, contra a agiotagem já. Então o texto há uma preocupação, por quê? Porque o povo de Deus não pode ser o povo da opressão sobre o mais fraco. Não pode. O mais fraco não pode ser oprimido. E aqui há uma libertação desta opressão, quando Deus fala por meio do seu povo, olha, não pode ser, não pode acontecer isso, vamos mudar. Aliás, há leis judaicas que, se aplicadas, são interessantíssimas. Interessantíssimas. Por exemplo, de perdão de dívidas. Por exemplo, de ajudar quem está com a plantação ruim lá, para que ele tenha como se ter a sua subsistência. Vejam, é uma preocupação do povo de Deus. Enfim, o nosso texto diz que a abundância de Deus, que agora estava acontecendo ali, devia fazer com que todos se tornassem generosos. Se Deus estava sendo abundante para com eles, era também necessário possibilitar aos que nada tinham, que também pudessem agora se dedicar e festejar o retorno à aliança. Tem uma frase aqui que eu quero conversar com vocês, de um autor chamado Derek Kidner. É um comentário sobre Esdras e Neemias, que é um bom comentário também. Diz lá: os muros completados, a multidão e a convivência eram todos periféricos e secundários. Ter entendido o que Deus estava dizendo é que fez a ocasião. Era um passo da religiosidade cega para algum grau de comunhão entre o divino e o humano. Seu florescimento completo estaria na nova aliança, com sua certeza, quando diz o texto, conhecer-me-ão. Há então a ideia desse retorno, dessa volta a Deus, desse necessário retorno ao conhecimento da Escritura. E esse conhecimento que trouxe aí esta unidade, todos me conhecerão, que trouxe essa unidade, todos vão participar da festa, trouxe essa unidade, todos devem compreender o que está acontecendo. Isso é muito mais do que simplesmente a recuperação dos muros em volta de Jerusalém. Isso era secundário. A essência é conhecer a Deus. A essência é retornar ao caminho de Deus. Essa é a essência. E eles estavam conseguindo isso. Consegue imaginar Deus triste diante de um churrascão? Bonito, gente batendo papo, falando das coisas de Deus, celebrando. Deus se alegra, meus irmãos, quando a gente festeja os atos salvíficos dele em nossa vida. Deus se alegra. Enfim, em quarto lugar, Deus se alegra com a celebração de datas memoráveis. Bom, o que acontece? O povo começou a voltar à Bíblia. Houve aqui uma reforma. O povo voltou a ler a Escritura. E quando a gente volta a ler a Bíblia, algumas coisas saltam aos olhos. Olha, a nossa irmã aqui, a abertura, leu um texto de Josué, lá no começo. E o texto que nós lemos aqui diz que desde os dias de Josué, tinha uma festa que ninguém estava mais fazendo, que ninguém estava mais relembrando, que ninguém estava mais trazendo a memória. Era a festa das cabanas ou dos tabernáculos. E aí alguém leu lá, falou assim, opa, olha, eu li lá na Bíblia, pastor Esdras, que o povo fazia determinada celebração. Que o povo lá, nesse momento, é incrível, né? Deus é maravilhoso. Deus como é Senhor do tempo, exatamente naquele período em que eles estavam, naquele dia que eles estavam celebrando, que eles estavam relembrando, naqueles dias, o povo lá atrás celebrava a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, bem naquele dia. E aí alguém falou assim, olha, eu li lá na lei de Moisés, que nesta data, os pais e os filhos faziam para si cabanas. Vamos voltar a fazer? Vamos lá? Olha,
Vamos chamar os pais, os filhos, tragam lá folhas. Não vale aquelas cabanas pré-montadas. Não vale você ir lá soprar um negócio para aparecer uma cabaninha. Não vale ficar lá pisando no negócio para o colchão ser de ar, para ficar gostoso. Não, olha, tragam folhas. Tragam folha de tudo que vocês puderem. Palmeiras, ambujeiros, não sei o que, tal, não sei o que. Vamos fazer cabana pra gente. As crianças devem ter achado aquilo o máximo. Deve ter achado aquilo maravilhoso. Falou assim, poxa, beleza. Ainda bem que o meu filho não está aqui, senão ele ia querer fazer isso lá no nosso apartamento. Imagina como que seria. O fato é que eles perceberam que uma festa antiga devia ser retomada. O povo presbiteriano é um povo bom também por isso, viu? A gente gosta de festejar datas memoráveis. E eu acho isso importantíssimo. Às vezes a gente fala assim, esse negócio de ficar lembrando, não sei o quê, é coisa do passado, o passado passou, é coisa de museu. Não, meus irmãos. Se a gente consegue entender a razão dessa festa. É claro, festejar por festejar, fazer por fazer, automaticamente, aí não dá certo. Aí não rola. Mas espera aí, por que vai fazer festa da cabana, ô Esdras? Neemias, para tudo. Para que eu vou sair da minha casa e vou lá para o meio lá de Jerusalém e vou montar cabana lá? Para que eu vou fazer isso aí? Tem uma razão. E nós vamos descobrir qual que é. O povo então vai e faz cabanas para si. O resultado imediato dessa oficina intensiva é a restauração da prática de acampar em cabanas durante a festa dos tabernáculos. Esta festa tinha um aspecto duplo. Comemorava o fim da safra, quer dizer, a hora da colheita. É a hora de receber de Deus aquilo que foi fruto do nosso suor. Olha como a festa da safra é linda. A festa da safra do judeu era maravilhosa. Eles não sabiam se eles iam ter condições de colher toda a safra, mas o primeiro da safra era oferecido ao Senhor. Se na semana seguinte vinha uma tempestade, eles não sabiam. Eles não faziam assim, vamos colher tudo, vamos pagar nossas contas, se sobrar alguma coisinha a gente oferece ao Senhor. Opa, não, vamos colher, primeira colheita, primícia. Vamos oferecer em sacrifício ao Senhor e vamos festejar. Quando eles retomaram a Bíblia, eles perceberam que eles precisavam lembrar disso. Olha, agora nós construímos, nós chegamos até aqui, agora vamos oferecer a Deus uma festa, porque Deus vai trazer bênçãos sobre nossa vida. Tudo que Deus fez até aqui não foi em vão. E agora nós vamos começar a colher os frutos de tudo isso que a gente fez. Essa festa tinha um aspecto duplo. Comemorava o fim da safra e, ao mesmo tempo, lembrava a época em que os israelitas andaram pelo deserto e foram protegidos pelo Senhor. A junção desses dois motivos encerra uma importante verdade: a de que sem Deus, nada somos. Olha como era importante aquela festa naquele momento da história de Israel. Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês construíram, tudo que vocês lutaram, nada disso tem sentido se não fosse Deus. Então vamos fazer cabanas, para vocês se lembrarem que Deus é quem permitiu tudo isso. E de que sem Deus vocês não poderiam nada dessas coisas. Vocês têm que lembrar que quando o povo caminhava lá no deserto, Deus colocava aquela nuvem maravilhosa para proteger do sol ardente. Durante a noite, naquele frio de rachar, Deus colocava a coluna de fogo para proteger vocês. Vamos celebrar? Vamos lembrar disso? Vamos lembrar que Deus é maravilhoso e que cuida de nós? Vamos? Então vamos fazer cabana. Então vamos vamos celebrar, porque Deus continua protegendo os seus.
Por que nós fazemos festa, meus irmãos? É para dizer que o Deus do passado é o mesmo Deus a quem eu sirvo. E se Deus fez maravilhas lá no passado, meus irmãos, faz também agora, hoje, em nossa vida. O povo então fez uma festa nacional. E diz o texto que eles deixaram de celebrar isso desde os dias de Josué. Se esqueceram disso, dessa festa. E agora estão aqui celebrando. Cuidado para nós não fazermos as nossas festividades festas automáticas. Às vezes, um dos nossos grandes problemas é exatamente essa automação das nossas festas. A gente faz as festas assim, Natal. Vamos pôr uma árvore lá, quando põe, vamos pôr um enfeitinho lá, vamos ver se tem alguma mensagem lá para falar. Por que a gente celebra isso? Páscoa. Por que a gente celebra a Páscoa? O que está acontecendo? Tem um texto da Bíblia lá que diz lá que durante a celebração da ceia, as crianças, lá no Antigo Testamento, durante as celebrações pascais, as crianças ficavam na celebração. Porque se elas perguntassem assim, que rito é este? Os pais iam responder, esse rito é o seguinte. Deus fez isso, é assim, tem uma razão de ser. E o povo celebra as festas. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe e nos faça de fato imaginar Deus feliz. Deus se alegra. E eu não consigo imaginar Deus triste quando Ele percebe ali o ensino da Escritura fiel. Quando Ele vê consagração de vidas. Quando Ele vê o povo festejando. E quando o povo celebra datas memoráveis. E se Deus está feliz, rindo, alegre, o que acontece conosco? A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então está lá. Deus se alegra com essas 4 pontinhos aí que o texto nos ensina. Apenas para pensar um pouquinho e eu já termino, pastor. Senão o povo vai querer ficar aqui até meio-dia. Não é? Se quiser a gente fica, viu, meus irmãos? Porque falar, você já percebeu que é com a gente, né? O negócio vai. A Escritura tem sido fielmente pregada em sua comunidade? Lembre-se lá dos cristãos de Bereia. Né? O que eles faziam? Vamos ver se é assim mesmo. Eu estou lendo aqui, pastor, que tem alguma coisa assim. Como que é? Vamos estudar, meu irmão. Se eu não souber responder também, a gente vai atrás. Mas a Bíblia tem sido fielmente pregada? 2. Temos tido motivos para festejar? Tem havido inclusão em nossas festas? Como a igreja tem lidado com o problema dessas desigualdades socioeconômicas? Em sua opinião, quais as datas do calendário cristão, natalício de Jesus, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, estão mais automatizadas? Como fazer para acertar esse erro? Então eu convido você a pensar comigo, a imaginar aqui o que a gente pode fazer, a sonhar com coisas novas, mas acima de tudo, a alegrar o coração do nosso Deus com tudo isso que a gente quer fazer. Amém? Deus nos abençoe.